Oi, oi, meus amores! Olha eu aqui de volta com mais uma videoaula. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre as orações subordinadas adjetivas, ou seja, esta aula é de gramática e faz referência ao dia 6/5/2020, tá certo? Pessoal, é interessante que vocês acompanhem esse conteúdo pelo livro de vocês também. Eu estou sem a página aqui, mas eu acho que dá de vocês identificar. É super interessante que vocês assistam o vídeo do começo ao fim. É um assunto bem mais leve do que as orações subordinadas substantivas que a gente viu anteriormente. Então, esse conteúdo aqui é super leve, pequenininho. Acho que vocês vão responder a atividade com muita facilidade. Então, pessoal, o esquema a minha metodologia das aulas de gramática é essa. Uma aula, o vídeo, a outra aula é a atividade referente a outra aula semanal. Próxima semana eu corrijo a atividade, que já é dependendo da atividade. Se for um vídeo longo, eu posso deixar essa atividade valendo como 2 aulas. E se for um vídeo curto, então ele vai valer só por uma aula. Certo? Espero que vocês gostem dessa metodologia e qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá certo? Vamos avançar. Orações subordinadas adjetivas. Bom, vimos anteriormente que as orações subordinadas substantivas eram assim chamadas porque elas tinham valor equivalente a um substantivo. Pois bem, mesmo assim acontece com as orações subordinadas adjetivas. Então, como o nome bem já diz, elas são assim chamadas porque elas advêm, têm valor de um adjetivo. Vamos ver o que diz aqui. Um momentinho aqui. Vamos ver o que diz aqui. Ó. Uma oração subordinada adjetiva é aquela que possui o valor e a função de um adjetivo, ou seja, equivale a um adjetivo. Tudo isso que eu já falei. Observe esse exemplo aqui. Ó. Esta oração... Aliás, meu Deus do céu, eita, eu estou vendo coisas. Nossa, foram tantas aulas que eu já gravei hoje. Eu já estou enxergando demais. Esta foi uma redação bem sucedida. Né? Então, por enquanto, minha gente, aqui é um enunciado que caracteriza um período simples pelo mesmo motivo que a gente trabalhou anteriormente. Pelo fato de conter apenas um verbo, que é o verbo ser. Foi que é do verbo ser. Então, você pode notar que o substantivo redação foi caracterizado. Então, pessoal, nota que o substantivo redação foi caracterizado com o substantivo, aliás, com o adjetivo bem-sucedida. Então, note que o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedida. Nesse caso, é possível formarmos uma outra construção frasal, ou melhor, eu posso mencionar este enunciado de uma outra forma. Afinal, nossa língua é bem dinâmica. Esta foi uma redação que fez sucesso. Observe que aqui sim, aqui agora nós temos período composto por se tratar de 2 orações, uma vez que agora aparece 2 verbos. Verbo ser e o verbo fazer. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos o período composto e que esta oração ela tem valor do adjetivo bem-sucedida. Bem-sucedida traz o mesmo raciocínio de fazer sucesso. Como se trata de 2 orações, existe aqui a presença de um elemento de ligação, que no caso aqui é a palavrinha que. Bom, pessoal, as orações subordinadas adjetivas, ela é unida por um pronome relativo. Professora, é só o pronome relativo que? Como as substantivas que nós estudamos anteriormente? Não. Existem outros pronomes adjetivos que a gente vai ver logo mais abaixo. Tá certo?
Então, esses pronomes, essa oração subordinada adjetiva, ela é ligada por um pronome, não por uma conjunção, como falamos anteriormente, quando a gente estudou as subordinadas substantivas, tá certo? Então, aqui nós temos o mesmo esquema, dividir, identificar verbos, e a primeira como sendo a oração principal, e a segunda, a oração adjetiva. A oração subordinada adjetiva, que também, nesta oração subordinada adjetiva, vai ter sempre a presença do pronome, que é o elemento que vai unir essas orações, que nós vamos jazinho falar sobre esse pronome. Qual é o papel desse pronome dentro da oração? Aqui eu coloquei mais 2 exemplos para vocês verem a questão do adjetivo que caracteriza o substantivo alunos e que esse mesmo adjetivo foi substituído por uma oração. Por quê? Porque gira em torno do verbo estudar. E o pronome, o quê? É só o quê, professora, que vai ligar essas orações? Não, eu já falei que mais adiante a gente vai ver outros pronomes. Admiro alunos estudiosos. É a mesma coisa de eu falar admiro alunos que estudam. A diferença aqui é que o período, nesse primeiro enunciado, o período é simples, pois contém apenas um verbo. E no segundo enunciado, o período é composto, pois já gira em torno de 2 verbos, verbo admirar e o verbo estudar. Então, se tem 2 orações, é possível identificar essas orações, pessoal. Admiro os alunos, que estudam, aí finaliza o período, certo? Então, esse mesmo esquema. E aí, mais adiante, a gente vai trazer as classificações da oração subordinada adjetiva. Como eu já falei, que o elemento que liga as orações adjetivas é o pronome relativo, eu vou fazer aqui uma breve referência a esse tipo de pronome para vocês entenderem o papel importantíssimo que ele tem dentro do contexto. Né? É um conteúdo vasto, a gente estuda ele em outro momento, mas eu vou fazer só uma breve referência aos pronomes relativos. Esse tipo de oração é caracterizada pela presença de um pronome relativo, ou seja, as orações subordinadas adjetivas, as quais a gente vai estudar agora mesmo, então é ligada apenas pelo pronome relativo, que pode ser, quem é que pode ser pronome relativo? A pessoa está logo aqui embaixo, pode ser o que, o qual, o onde, o cujo e no qual, né? Então, eu não vou fazer muito, não vou aprofundar os estudos sobre esses pronomes, porque é muita coisa que se tem para falar sobre eles. Então, à medida que a gente for deparando com pronomes diferentes aqui na atividade, eu vou comentando com vocês. Então, pessoal, veja aqui essas 4 funções. E eu vou esclarecer cada uma delas quando a gente partir para a frase logo aqui embaixo. Que vem sempre após um substantivo, tem a função de retomar um termo anteriormente mencionado, une orações e ainda evita repetição, ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Vamos compreender melhor isso aqui quando se trata dessas orações aqui. Pessoal, aqui nós temos 2 períodos. Aqui, um período, ou seja, um período é um enunciado que tem verbo e que tem sentido completo. E logo aqui, outro período. Então, são 2 períodos diferentes, né? Cada um deles com sentido completo. Porém, eu deixei aqui esses 2 termos destacados para vocês verem que eles são repetitivos. Imagine eu produzindo um texto e eu coloco essa expressão homem e logo após e coloco uma palavra e logo em seguida a mesma expressão homem. Isto empobrece bastante o meu texto,
né? Deixa o meu texto enjoativos. Então, existem técnicas para a gente fazer essa união e assim evitar essa repetição. Então, é hora de usar o pronome relativo. Então, unindo essas duas orações soltas, independentes, como é que fica? Comprei. Deixa eu ler aqui a frase para vocês que eu não havia lido. Comprei o carro daquele homem, aquele homem trabalhava naquela loja. Unindo estas orações, temos: comprei o carro daquele homem que trabalhava naquela loja. Olha só a presença do pronome relativo aqui. Vamos explicar melhor todas essas funções que eu elenquei aqui em cima. Vem sempre após um substantivo. Olha, quando a gente estuda pronomes, a gente vê que os demais pronomes, ou ele acompanha um substantivo, ou seja, logo mais à frente existe um substantivo, ou então ele está substituindo um substantivo. E o pronome relativo ele é diferente, porque ele faz referência a um substantivo que vem logo mais atrás, entendeu? Diferente dos demais substantivos, diferente dos demais pronomes. Então, ó, pronome relativo, ele faz referência a um substantivo que vem antes, ou seja, ele é quem vem na frente de um substantivo. Tem a função de retomar um termo anteriormente mencionado. É aqui o que eu já falei, ó. Ele retoma um termo que já vem mencionado antes. Une as orações, é claro, uniu aqui essas duas orações e evitou repetição. Você pode ver que é este segundo elemento aqui que foi substituído pelo pronome que. Tá certo? Então, o primeiro elemento, olha aqui, o primeiro elemento repetitivo tá aqui, ele fica na oração, ele permanece. Comprei o carro daquele homem. Aquele homem é que foi substituído pelo pronome relativo que. Pessoal, fazendo uma análise sintática bem aqui nessa frase, qual é a classificação desse termo? Qual é a classificação sintática desse termo? Ó, trabalhava naquela loja. Quem trabalhava naquela loja é aquele homem. Então, se formos analisarmos essa frase, esse termo tem a função sintática de sujeito. Que quando eu uni essas orações, este termo foi substituído pelo pronome relativo que por sua vez vai assumir esta função que antes era da palavra que ele está substituindo. Tá vendo que importante é o pronome relativo dentro do contexto? Então, ó, vemos aqui, ó, ocupa o papel que seria exercido pelo termo que o antecede. Então, esse termo aqui, ele está servindo para evitar a repetição desse termo nesta segunda oração, né? Que, por sua vez, esse termo teria a função de sujeito, e sendo que ele está no lugar desse termo, então ele próprio assumiu a função de sujeito. Mas isso é uma história longa para a gente ver as N classificações, as N funções que os pronomes relativos têm, e isso é muito assunto para se ver em uma outra aula. Então, eu só quis mencionar para vocês o que é mesmo o pronome relativo. Veja que há ali o pronome relativo que, o qual retoma o substantivo homem mencionado antes e, ao mesmo tempo, substitui esse pronome na segunda oração. Continuando aqui, pessoal, a gente viu que as orações subordinadas substantivas, elas são sempre ligadas pela conjunção que, e muito raramente se, e mais raramente ainda outras conjunções, né? Então aqui a gente já viu de cara que as orações adjetivas são unidas pelo pronome relativo que, mas eu já falei para vocês que tem outros, né, que a gente viu anteriormente. Aí você fica assim, eita, e agora como é que eu vou fazer para diferenciar esses ques? Quando ele for adjetivo, quando ele fizer parte de uma oração subordinada adjetiva, ou quando ele estiver fazendo parte de uma oração subordinada substantiva. Então, tá bem aqui o macetezinho, certo? Então, ó, vale lembrar um recurso didático para reconhecer o pronome relativo que. Ele sempre pode ser substituído pelo pronome o qual
a qual, os quais ou as quais, certo? Por exemplo, refiro-me ao aluno que é estudioso. Então, esse que bem aqui. Se eu tiver em dúvida, será se a oração é adjetiva ou é substantiva? Então, é só você usar essa técnica aqui, ó. Refiro-me ao aluno o qual estuda. Então, se der certo essa mudança, é porque, de fato, ele vai funcionar como um pronome relativo. Pessoal, agora chegamos ao momento de classificarmos as orações subordinadas e adjetivas. E a boa notícia é que não tem uma variedade de classificação. Tem apenas essas duas classificações, adjetiva restritiva e adjetiva explicativa. Isso é tudo de bom e muito prático de se compreender. Aliás, esse conteúdo é super pequenininho e super leve. Oração subordinada adjetiva restritiva. Identifica que a afirmação diz respeito a apenas parte dos elementos. Observe bem esse termo. Apenas parte dos elementos do grupo. Eita, que eu ainda estou apanhando ainda para usar essa caneta, senhor. Designado pelo pronome relativo. Nesse caso, a oração subordinada adjetiva não é separada por vírgula. Também vocês observem bem essa característicazinha aqui, ó, que ela não é separada por vírgula. Vamos aqui. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Observe, gente, vocês devem dominar aquela técnica da separação das orações. Olha só. Os políticos, barra, que são corruptos, barra. É que essas orações adjetivas, minha gente, ela pode vir intercaladas. O que é isso? Ela pode vir entre a oração principal, ou seja, a oração principal começa aqui e termina aqui. E a oração subordinada, minha gente, dizendo eu que aqui é um 2, tá certo? E a oração subordinada adjetiva está aqui entre a principal, ou seja, a oração principal abriu e aí foi inserido a oração adjetiva bem no centro. Pessoal, ó, essa oração começa aqui, termina aqui. Jamais isso aqui poderia compor uma oração porque não tem a figura do verbo. Certo? Então, aqui, quem é o verbo da primeira oração? Merecem. Quem é o verbo da segunda oração? São, do verbo ser. Quem é o pronome relativo? É que. Certo? Então, por que que aqui se trata de oração subordinada adjetiva restritiva? Porque eu faço referência a apenas parte dos elementos de um determinado grupo. Olha só, quando eu digo que os políticos que são corruptos merecem repúdio da população, dá a entender que existe um outro grupo de políticos bonzinhos, honestos e que esses devem ser respeitados. Certo? Então, ó, aqui nas restritivas são orações que restringem, limitam o sentido expresso na oração principal. Entendeu? Então, e logo, outra característica visível, que ela não vem entre vírgulas. Então, vamos compreender direitinho. Qualquer coisa, voltem o vídeo e aí vocês concretiza a aprendizagem, né? Aqui, as orações subordinadas adjetiva explicativa. Identifica que a afirmação refere-se à totalidade. Olha aqui, a totalidade dos elementos do grupo. Pronto. Ai, meu Deus. E vocês também observam esta outra característica, que enquanto as restritivas não vêm entre vírgulas, aqui elas vêm sim entre vírgulas. Pessoal, mas eu não quero que vocês aprendam esse negócio de vírgula e não vírgula. Ah, tem vírgula, é explicativa. Ah, não tem vírgula, é restritiva. Não me venham com essa
com essa praticidade toda, porque lá nessa atividade, na prova, eu vou fazer perguntas que envolvem o conhecimento. Você não vai só pelo olhômetro aí, você vai classificar. Não, vai ter questões que demandam certo conhecimento. Então, ó, o exemplo não está aqui nessa página, mas vamos enfatizar bem aqui. Que enquanto as restritivas faz referência apenas à parte dos elementos de um grupo, então aqui nas explicativas faz referência à totalidade. Os políticos que são corruptos merecem refúgio da população. Olha só, nesse caso, eu faço referência a todos os políticos. Eu quero dizer que todos eles são corruptos. Então, eu generalizo o sentido de políticos. Como o pronome relativo faz referência ao substantivo que vem antes, então o papel desta oração é fazer referência a esse substantivo de modo genérico, geral, generalizado. Ou seja, eu quero dizer que todos eles são corruptos. Aqui o sentido, aqui o que sendo dito é que ser corrupto é uma característica inerente a todos os políticos e não apenas a um grupo. Pessoal, esta mesma frase, ela pode ser pronunciada com a vírgula e sem a vírgula. Com a vírgula, generaliza, faz referência a todos. E sem a vírgula, restringe, faz referência a apenas uma parte. Isso vai depender da intenção do locutor. Se a intenção do locutor é dizer que todos os políticos não merecem mais a credibilidade da população, então ela vai usar uma oração explicativa, entre vírgula, porque é uma informação que já é do conhecimento de todos. Não vai acrescentar muito, já que todos conhecem a esse respeito. E se a intenção do locutor é fazer referência aos políticos de modo restrito, ou seja, ele quer deixar bem claro que é só uma parte dos alunos, aliás, dos políticos que são corruptos, aí é hora de fazer uso da restritiva, que vem sem a vírgula. Tá certo? Então, aqui eu coloquei uma série de frases para vocês fixar a aprendizagem. Vamos aqui. Os cães que são peludos saíram pela porta dos fundos. Então, aqui não tem a vírgula. Ó, pessoal, aquele mesmo. Deixa eu acionar aqui outra cor de canetinha para melhorar para vocês. Então, ó, pessoal, não esqueçam que na atividade tem para vocês fazer esse procedimentozinho aqui, ó. Destacar. Então, as orações adjetivas, elas vêm só entre a oração principal? Não, ela pode vir intercalada entre, ou então ela pode vir naquele segundo momento. Então, primeiro a oração principal, depois a oração subordinada. Então, ela pode vir nessas duas posições. Intercalada, a oração principal, ou então após a oração principal. Tá certo? Então, se nós fôssemos destrinchar, separar essas duas orações, ela ficava assim, ó. Os cães saíram pela porta dos fundos. Os cães, e a segunda oração ficava, os cães são peludos. Aí, quando eu uni, então eu tirei essa palavra, os cães, da segunda oração, e aí quem entrou foi o pronome relativo para fazer essa substituição. Tá certo? Mas aí vocês não esqueçam de fazer esse procedimento. Separar, enumerar e classificar. Primeira oração. Nesse caso, aqui ó, é oração, ó, os cães é a oração principal e saíram pela porta é o restante da oração principal. E que são peludos é a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Porque aqui dá a entender que existem outros grupos de cães. Existem cães que não tem pelos, existem cães grandes, pequenos, enfim, existem cães com diversas características, ou seja, eu não faço referência à totalidade dos cães, eu faço referência a apenas parte dos cães. Já aqui, ó, Recife, que é a capital pernambucana, Recife, que é a capital pernambucana, desfruta de inúmeras opções de lazer. Pessoal, então, esta oração aqui,
subordinada, adjetiva, explicativa, porque vem entre vírgulas, ela já tem um outro papel. Ela já tem um papel de acrescentar uma informação extra que já é do conhecimento de todos. Então, por isso que ela é uma oração que tem até função de aposto, porque o objetivo dela é trazer uma informação a mais a respeito do antecedente, que é Recife, tá certo? Por se tratar de uma informação extra, acessória, então ela vem intercalada entre vírgulas. Os alunos que falavam alto estavam perturbando a professora. Mesmo esquema, ó. Trata-se de uma oraçãozinha intercalada. Então, se a oração adjetiva está aqui, então essas duas partes trata-se da oração principal, que é assim, ó, os alunos estavam perturbando a professora. Aí, se a outra oração tivesse solta, ela ficaria assim, ó, os alunos falavam alto, tá certo? Então, como ela está unida, então esse que aqui assumiu o papel da expressão alunos nesta segunda oração. Pessoal, ó, não tem a vírgula, então trata-se de uma oração restritiva. Por quê? Porque eu faço referência à parte dos alunos. Aqui dá a entender que na sala existem alunos que são bem comportados, que não falam tão alto assim. Entendendo? Por isso que o papel dessa oração é restringir, limitar o sentido dos alunos, porque eu não faço referência aos alunos na sua totalidade, apenas a uma parte. Aqui, os alunos que são esforçados conseguem obter um bom resultado nas avaliações. Imagine uma escola que tem uma sala de aula que tem 25 alunos, como o terceiro ano da Reunida Miguel Marinho. Então, se eu coloco essa expressão essa oração entre vírgula, é porque eu quero generalizar. Ou seja, esta oração aqui, ela faz referência aos alunos na sua totalidade, pessoal. Tá certo? Então, aqui eu quero dizer que todos os alunos, todo mundo já sabe que eles já são esforçados mesmo, então conseguem bons resultados nas avaliações. Certo? Então, restritiva, ela faz referência ao antecedente na sua totalidade. Então, aqui todos já sabem que eles têm essa mesma característica de ser esforçados. O exame final, que estava muito difícil. Aqui, ó. Aqui é o mesmo caso dessa frase aqui de Recife, ó. O exame final deixou todos apreensivos. Aqui é a primeira oração, né? A segunda oração veio intercalada. E essa aqui apresenta uma característica do exame que já é do conhecimento de todos. Né? Todos já sabem, todos entenderam, todos reconhecem que o exame estava muito difícil. Viu? Então, aqui é a restritiva, porque vem entre vírgula e porque traz uma informação que já é do conhecimento de todos. E que essa informação faz referência ao substantivo anteriormente mencionado, que é exame final. E o pronome relativo é que. Ó, pessoal, aqui também o que é muito usado. Ó, até agora a gente só presenciou o que aqui, né? João, que é o mais alto. Também aqui, aliás, João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, aqui é o mesmo caso, que traz uma informação, um esclarecimento a respeito de João, veio entre vírgula, trata-se de uma oração explicativa. Pessoal, entendam bastante como que separa essas orações, tá certo? Principalmente quando elas vêm intercaladas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Então, aqui, ó, primeira oração, as pessoas merecem ser punidas. E a segunda oração é as pessoas são racistas. E aí, unindo, substituindo pessoas pelo pronome relativo que. Pessoal, aqui não tem vírgula, então eu faço referência a esse termo anteriormente aqui mencionado
de forma restritiva, de forma limitada. Ou seja, eu quero dizer que existe um grupo de pessoas que não são racistas. Quem merece ser punido é só essa minoria, esse grupo racista. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Olha aqui, ó, as pessoas, observe, pessoal, que quando vocês estiverem dividindo essas orações, separando essas orações, vocês observam que a primeira oração, ela está toda completinha aqui na frase e ela fica toda com sentido. Olha, é só você tentar ler assim, ó. As pessoas costumam ser mais doentes. E a primeira oração, ela não pode ser interrompida, ela fica completa. Agora, a segunda oração, as pessoas não praticam esporte. Então, o pronome relativo aqui que, e esta oração faz referência ao antecedente pessoas de forma restritiva, limitada, ou seja, não são todas as pessoas que são doentes, só são aquelas que não gostam de praticar atividades físicas.